o cartão de vacinação do Bozo ia ser divulgado. Aí a CGU voltou atrás por causa dessa suspeita de fraude, adulteração, alguma coisa lá pode ter acontecido. Só que agora nós temos esse fato novo, essa reviravolta, que um ministro da CGU afirma que tem sim, lá no cartão de vacina do Bolsonaro, a vacina contra a Covid. Rapaz, é um negócio aí que deixa a gente realmente bastante, não diria surpreso, porque eu já esperava. Mas, para quem tem um discurso tão forte contra a vacinação, ter se vacinado é uma sacanagem gigante, não é não? Olha aí, ó, existe um registro apontando que Jair Bolsonaro foi vacinado contra a Covid, segundo o ministro da Controladoria Geral da União, Vinícius de Carvalho. Os dados indicam que o ex-presidente tomou a vacina Janssen em 19 de julho de 2021, mas não foi revelado se houve alguma adulteração no documento. Isso aqui vai ser investigado. O que tem lá é que o Bolsonaro se vacinou. Vamos ignorar a possibilidade de adulteração. Hoje nós temos o fato concreto de que Bolsonaro tomou a vacina. Especificamente, vacina Janssen, aquela que é dose única, né? E ele tomou lá em São Paulo, no bairro de Perus. Tá aqui, ó, a fala do ministro da CGU. Ele diz o seguinte: esse registro existe, pelo menos pelo que a gente sabe das informações. Se isso está em um ofício da CGU, a CGU não faz uma pergunta à toa. Se esse registro está em um ofício da CGU, eu não tenho como negar, afirmou Carvalho à CNN Brasil. Agora imagina o tanto de eleitor do Bolsonaro que não tomou vacina por causa do discurso dele contra a vacinação. E vários que passaram dessa para outra, né? Porque não se vacinaram. Por causa do discurso do Bolsonaro. Muita gente não se vacinou por causa do discurso do Bolsonaro. Teve gente que morreu por causa desse discurso e que não se vacinou. Poderia ter se protegido, mas não. E se o Bolsonaro tomou a vacina dizendo que não tomaria, é grave porque ele evitou que muita gente se vacinasse. Ao mesmo tempo que ele estava protegido. Teoricamente, nós temos aqui um dado confirmado por um ministro da CGU. Veja o que ele disse aqui, ó. Ele fala, ó, eu não posso negar. Está lá, está registrado, eu não vou negar, senão estaria mentindo. Então ele tem que dizer, e foi o que ele disse, ó. Esse registro existe. Esse registro existe. Se existe, se está no ofício da CGU, não tenho como negar, disse Carvalho à CNN Brasil. Olha só, gente. Ele confirmou a existência de uma troca de ofícios entre a CGU e o Ministério da Saúde, questionando se o então presidente teria recebido uma dose do imunizante. O órgão agora investiga se os dados sofreram alguma adulteração. Quem faria essa adulteração e com qual intenção, né? Porque quem dominava os sistemas do Ministério da Saúde era o próprio governo Bolsonaro. Inclusive pegando pessoas de esquerda e adulterando os registros das pessoas de esquerda. Manuela Dávila sofreu com isso, Boulos, a Xuxa sofreu com isso, teve adulteração no registro dela do SUS, vários registros mudados para óbito, colocando como se a pessoa tivesse morrido só porque a pessoa é de esquerda. Fizeram isso com várias pessoas de partidos de esquerda. Como eu citei, Boulos, Manuela Dávila e tantas outras pessoas sofreram com esse tipo de adulteração que foi feita por gente do governo Bolsonaro, que é quem cuidava do sistema, é quem tinha acesso ao sistema de informações do SUS, do nosso Sistema Único de Saúde. Então, fico me perguntando, quem colocaria lá que Bolsonaro se vacinou sem ele ter se vacinado? Primeiro que eu acho que não é tão fácil fazer esse tipo de adulteração. Não é tão simples. E eu acho muito difícil que alguém tenha conseguido adulterar. Até porque
esse cadastro estava sob controle do governo Bolsonaro. Seria mais fácil ele tomar a vacina e não ter sido registrado lá no cadastro dele. Se está lá, eu acredito que ele tenha tomado a vacina. Se está no registro, não tenho como imaginar outra situação a não ser ele ter se imunizado enquanto pregava para que seus eleitores negassem a vacina. O documento divulgado indica que o ex-presidente tomou a vacina no bairro de Perus, São Paulo. O ministro diz que foi feita uma denúncia no ano passado de que haveria uma adulteração no documento e uma investigação foi aberta no último dia 30 de dezembro. Bom, está se falando muito nessa questão de adulteração, mas enquanto não ficar provado que teve, a gente vai ter que levar em consideração o que está no sistema, né? Então, hoje, para nossa informação, nós temos a situação de Bolsonaro vacinado. Se ficar comprovado que foi adulterado, que foi colocada essa vacina no cadastro dele de forma irregular, aí sim, Bolsonaro não se vacinou. Hoje, a gente pode afirmar, Bolsonaro, até que se prove o contrário, ele está vacinado, tomou a Janssen lá no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, no bairro de Perus. E foi de forma bem escondida, na surdina mesmo, para ninguém ver. Inclusive, nos registros, é como se ele estivesse em Brasília. Essa viagem, se ele tomou essa vacina, foi feita escondida. Foi uma viagem específica para tomar a vacina de forma obscura, para que ninguém ficasse sabendo e que as pessoas imaginassem que ele estava em Brasília. É o que nós temos até agora e vamos aguardar essa investigação acontecer e depois, quando terminar essa investigação, é que a gente vai ter a certeza realmente tomou ou não tomou. Por enquanto, segundo o cadastro do sistema de saúde, tomou. Bolsonaro se vacinou. É o que nós temos hoje. Vamos acompanhar essa investigação que está em aberto. Vamos colocar aqui comentários na tela, participações. Vovó preocupada. Não consigo entender como é que, em plena pandemia, alguém realmente segue o que uma pessoa com todo o suporte fala contra. Falta de senso também. Ninguém deveria ouvir o Bolsonaro, né, em relação à pandemia, porque ele não entende nada de saúde. Seria a última pessoa para alguém escutar em relação a uma pandemia, né? Um abraço aí para a vovó preocupada. Domingos de Paula, genocida veio para mentir, matar e destruir. Verdade, Domingos.